Flamengaço da Páscoa, que trazes pra mim um choco, 2 chocos, 6 chocos assim. E foi um verdadeiro chocolate que o Flamengo aplicou para cima do Juventude na noite da última quarta-feira pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo simplesmente amassou o time gaúcho. E com a Páscoa chegando, é claro, chocolate é com Mengão mesmo, não tem jeito. Calma aí, pô. Foi inventar de comer chocolate agora. O time comandado por Felipe Luiz fez jus ao seu apelido de Mengão Malvadão e conquistou essa vitória elástica e de quebra a liderança do Campeonato Brasileiro. A partida também contou com o retorno do atacante Pedro, que ficou aí 7 meses fora de combate para poder tratar de uma lesão que ele sofreu jogando pela seleção brasileira. Olha só, a seleção brasileira sempre acabando com a alegria da garotada, não é verdade? E bom, esse retorno do Pedro, ele mostra muito a diferença entre o jogador que se preocupa, não é, com o seu corpo, que é, querendo ou não, o seu material de trabalho, e não tem como a gente não comparar o que aconteceu com o Pedro e o que está acontecendo com o Neymar. Porque o Neymar, ele mais uma vez saiu machucado da partida contra o Atlético Mineiro. O Santos venceu, é bem verdade, mas o Neymar deixou mais uma vez a desejar. Saiu chorando, saiu triste, a torcida santista também está muito triste, eu também estou triste, mas fazer o quê? O cara vai pro carnaval, pô? O cara vai curtir pôquer? Bom, espero que o Neymar ele se recupere, torço muito por ele, sou muito fã dele, mas Neymar, aprenda com o Pedro, o Pedrão, o P9. O Pedro, ele ficou ali na miúda, treinando, se recuperando, respondendo bem ao tratamento, né? E aquilo que ele se submeteu a fazer, que era esperar, treinar, se recuperar para poder voltar e voltar bem. E eu lembro que quando ele se machucou, não é, pela seleção brasileira, a previsão de retorno do Pedro era de coisa de 1 ano. Ele conseguiu voltar em 7 meses. Então, olha aí, quando o jogador ele se prepara, ele se preocupa, né, em fazer o melhor para ele e também para o time, né, que é ali onde ele recebe o salário dele, a gente vê que sim, dá retorno e muito retorno e alegria não só para ele, para a família dele, para os jogadores que estão ali ao seu redor e também para a torcida, no caso do Pedro, para a nação. E no caso do Neymar é só tristeza. Por quê? Por que, Neymar? Pô, Neymar, ajuda nós aí. Mas bom, esse vídeo aqui é para falar da vitória do Mengão e o amasso que o time rubro-negro deu no time gaúcho. Mas eu separei aqui um lance que foi o lance do gol do Danilo e a movimentação dele para marcar, não é? Esse gol que foi um gol de bola parada, o Danilo fez o gol de cabeça. Então vamos dar uma olhadinha aqui nesse lance. Bom, vamos ver aqui o lance do gol. O terceiro gol do Flamengo, né, contra o Juventude, e o lance, a movimentação, na verdade, do jogador Danilo, que me chamou muita atenção e sempre aqui dando os créditos aqui para o Papo Boleiro, sempre aí fortalecendo videozinhos aí no Twitter. Muito obrigado, Papo Boleiros. Vocês são muito bem-vindos aqui neste canal. Então vamos lá, antes de soltar, só querendo demarcar aqui, né? Esse aqui é o Danilo. O Danilo, ele tá aqui. Esse aqui é o Danilo, tá bom? A falta aqui e esse é o Danilo. Vamos lá, vamos soltar. Olha aqui. Olha, ele veio pra cá. Viram? De novo, hein? De novo. Vamos voltar. Porque olha o que o Danilo fez. Olha, ele tá aqui. Se movimenta. Bola alçada na área. E por que isso me chamou a atenção? Porque o Danilo, ele é zagueiro. Ele atua no Flamengo como zagueiro. Mas ele pode também atuar como lateral. Na seleção brasileira, por exemplo, ele sempre jogou, não sei se sempre, mas a maioria dos jogos ele jogou como lateral, né? Lateral direito ali, capitão do time. Mas
O que me chamou a atenção nessa jogada foi a inteligência do Danilo. É bem verdade que foi uma jogada ensaiada, ele, né, tem até vídeo que mostra ele ali combinando, né, com a pessoa que ia cobrar a falta, eles combinando ali, né, onde que ele queria a bola e tudo mais. Mas o Danilo, ele é um jogador muito inteligente, não é? Tanto que veio aqui para o Brasil e é muito reverenciado, não é? Reverenciado também, né, por seus pares na seleção brasileira, muito respeitado. Só que na seleção brasileira a gente viu que ele não rendeu muito, ele jogava como lateral. Então será que se ele jogasse como defensor, né, como zagueiro, ele não renderia melhor? Fazendo até gols importantes, como fez, né? Tudo bem que se ele não fizesse esse gol, não faria muita falta no final das contas, mas eu creio que é algo a se pensar quando a gente vê um jogador jogando fora da sua posição. Tudo bem que ele também atua como lateral, mas é muito importante a gente ver onde que o jogador ele joga e se sente bem para jogar, né? Qual posição que ele se sente melhor para jogar. Então acho que não dá muito para a gente pegar e colocar sempre o Danilo ali como lateral, sendo que ele é um zagueiro, né? É um zagueiro de origem e não um lateral, né? Então acho que o Filipe Luís acertou muito. Como sempre, né, eu aqui sempre elogio o Filipe Luís, né? O Filipe Luís é o meu técnico no Cartola, então acho que ele acerta muito, deixando o Danilo ali, né, na zaga, né, ele atuando como zagueiro. E falando em Filipe Luís, eu que, né, como disse, sempre aqui defendo, né, o trabalho do Filipe Luís. Quando o Flamengo perdeu, né, na Libertadores contra o Central Córdoba, e as pessoas falando, não, mas o Filipe Luís, ele foi soberbo, escalou o time com soberba, não tomou conhecimento do Central Córdoba, e eu fui contra essa posição, né? Defendi aqui que ele sabia o que estava fazendo. Ele pode errar, é bem verdade, ele erra, é um técnico em formação ainda, e eu o defendi. Só que em relação ao caso Bruno Henrique, eu ainda não falei sobre esse caso aqui no canal. E em se tratando do Bruno Henrique, eu acho que eu nem preciso explicar o que está acontecendo. Acho que as pessoas que acompanham o futebol já sabem, mas colocar o Bruno Henrique para jogar, eu não faria isso. E aí, né, as pessoas que... Eu vi também muita gente defender o Filipe Luís falando, não, mas é a presunção de inocência. Inclusive o Filipe Luís falou isso na coletiva após a partida, falou, né, pediu para que as pessoas levassem em consideração a presunção de inocência, que é o seguinte, né, o Bruno Henrique, ele apenas foi indiciado ali no caso das apostas, né, no caso da fraude nas apostas esportivas. Então ele só foi indiciado, ainda está no âmbito policial, não foi ainda para o âmbito judicial. Então o Bruno Henrique sequer é réu nesse caso, mas em se tratando, né, de toda a exposição que aconteceu, né, sobre esse caso, e até com o Bruno Henrique, né, as mensagens ali trocadas, então eu acho que o Filipe Luís, ele poderia preservar um pouco o Bruno Henrique. E por que preservar se ele ainda nem é réu no caso, né? Essa preservação do Bruno Henrique se dá justamente até no psicológico dele, porque ele entrou no final da partida, né, quando o Flamengo já estava aí mais que goleando o Juventude, e ele não atuou bem. Apesar de jogar pouco, mas ele não atuou bem. Então, acho que o Bruno Henrique, apesar, né, muita gente fala que o Bruno Henrique, ele é um homem de gelo, ele tem ali a cabeça de gelo, cabeça de cima, tá? Isso com certeza o abala, porque é a carreira dele que está em jogo. Né? E como a gente sabe, né, que aqui no Brasil a justiça ela não é assim tão célere, né, não é tão rápida, eu não dou menos de um ano para esse caso se resolver. E assim sendo, quanto mais, né, se preocupar ou preparar o psicológico do Bruno Henrique para esse caso, né, para ele se preocupar com a defesa dele, né, como que ele vai se preocupar, né, ali com um caso que pode bani-lo até do futebol, e ele também se preocupar com a próxima partida, sabe? Enfim, eu acho que o Filipe Luís, ele deu uma escorregada nesse caso. É muito importante a gente, sim, levar em consideração a presunção de inocência, né? A pessoa ela só é culpada depois de julgada, mas ele tem que se preparar aí
para o embate que vai ser esse caso, que ainda infelizmente está só no início. Então acho que o Felipe Luiz ele poderia ter pensado um pouquinho melhor antes de ter colocado o Bruno Henrique para jogar. Não sei como estão os bastidores, não é, do Flamengo em relação a esse caso, mas eu acho que até para preservar o Bruno Henrique, até de provocações, quando, sei lá, o Flamengo enfrentar um time fora de casa, com certeza vão bater nessa tecla, jogadores adversários vão bater nessa tecla, vão provocar. E o Bruno Henrique, né, interessante que o Bruno Henrique é um jogador que gosta de fazer gols contra os rivais do Flamengo. Então, por exemplo, quando ele faz gol contra o Botafogo, ele faz chororô. Então, será que nenhum jogador botafoguense iria agora fazer uma provocação contra o Bruno Henrique em relação a esse caso? É algo a se pensar. Acho que o Felipe Luiz poderia pensar um pouquinho antes de colocar o Bruno Henrique em jogo. Tinha que conversar com ele, conversar com a direção do time, tentar preservá-lo para que ele encare esse caso e, se possível, saia vencedor, vamos assim dizer, e volte para o Flamengo, que é isso que a nação quer. Esse foi mais um vídeo aqui no canal, e lembrando que a Páscoa está chegando, o Flamengaço aplicou um chocolate no Juventude e eu, claro, vou comer aqui meu chocolate porque a ocasião merece, beleza? Fica aqui com a gente, curta esse vídeo, comenta aí, você gostou da vitória do Mengão? Não gostou? Comenta também, vai comer chocolate e se inscreve também, beleza? Até o próximo vídeo, tchau, tchau!